irmãos nessa noite sobre a nossa missão, sobre a missão do homem, sobre a missão para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados pelo Senhor, e disso não há dúvida. Agora, qual é o fim? Para que nós fomos criados pelo Senhor? Qual é a nossa missão enquanto em vida? E é isto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, né? E também, na questão da missão, nós temos também uma mensagem. A missão, ela vem com uma mensagem para nós. E o que nós fazemos dessa mensagem? Será que nós conhecemos a nossa mensagem? No mundo há tantas mensagens aí sendo ditas. Nós temos mensagens boas, nós temos mensagens ruins. Mas eu quero compartilhar com os irmãos agora sobre esta mensagem. E sobre isto, nós vamos começar lá no princípio, em Gênesis, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Amém? Todos possam abrir suas Bíblias, ou a gente pode acompanhar aqui no telão também. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no decorrer dos 5 dias de criação criou luz, dia, noite, luzeiros, firmamentos, terras, mares. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois veio os outros dias. E dentre os outros 5 dias, Deus criou tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo aquilo que existe e que há. Tudo aquilo que, como os cientistas, a NASA procura estudar e nos traz conhecimentos de coisas que não alcançamos com as nossas vistas. Tudo o que possamos imaginar ou que o homem consegue alcançar de conhecimento foi criado pelo Senhor dentre esses 5 dias. Mas, lá no versículo 25 de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem. E fez Deus, lá no 25, versículo 25, nós vamos ver que fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies, e viu Deus que tudo isso era o que, gente? Bom. Aliás, Deus não vai criar nada que seja defeituoso. Deus vai criar tudo perfeitamente. Ele viu que toda a sua obra era boa. Por fim, Deus vai criar o homem. E lá no versículo 26, aí sim a gente pode acompanhar no versículo 26 de Gênesis 1. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus então cria o homem e de imediato Deus já dá uma missão ao homem, que é dominar sobre toda a criação, sobre todos os seres. Essa declaração bíblica é uma das mais belas e mais reveladoras da missão de Deus para o homem. O homem foi criado e a ele foi dado um propósito. Na grande maioria das vezes, lemos passagens bíblicas e não paramos para meditar no que elas têm para nos revelar. Hoje quero ter o prazer de irmos juntos o mais profundo da revelação desta palavra, através do Espírito de Deus. Amém? Em primeiro lugar, quando o eterno Deus decide criar o homem, existe uma especificidade nesta criação. Tudo sublime, tão sublime, que não houve nenhuma outra concepção. A criação do homem foi tão plena e tão sublime, que não existe outra criação de Deus que possa igualar a criação do homem. Nada mais do que foi criado em toda a terra pode-se dizer que é tão perfeito quanto a criação do homem. Por quê? Porque este foi criado à sua imagem
e a sua semelhança. Assim todos nós fomos criados, à imagem e à semelhança de Deus. Pode haver algo mais perfeito do que isso? Nós fomos criados a esta imagem e semelhança. E assim sendo, o homem governaria sobre toda a terra e todos os seres. Este governo implicaria na sujeição da terra em todos os aspectos. O homem iria governar sobre a terra, assim como Jesus governou no mar sobre o vento, sobre a tempestade. Vocês já imaginaram isso? Na hora da tempestade, na hora da chuva, daquela ventania, bate o desespero e uma palavra de Jesus: acalma-te, cala-te. E o mar se acalma, os ventos param. Este é um governo sobre a criação. Deus veio como exemplo do homem perfeito. Jesus veio para mostrar ao homem a imagem e semelhança do Deus vivo. E esta era a missão maior do homem. Podemos dizer hoje, irmãos, eu pergunto para vocês, nós podemos dizer hoje que o homem e a terra subsistem nessas condições? Hoje nós podemos dizer que se estiver acontecendo um maremoto, ou um terremoto, ou qualquer catástrofe na terra, e chega um homem lá e simplesmente fala: calma-te, e vai parar? Hoje nós podemos dizer que existe esse domínio do homem? Sim ou não? Não. Podemos observar que hoje a terra, que o planeta, geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, como diz lá em Romanos 22, capítulo 8, versículo 22 e versículo 23. Diz que toda a terra geme, precisando, necessitando que os filhos de Deus se manifestem. Que o homem, que os filhos de Deus possam vir governar sobre a terra, verdadeiramente. Pois ainda existe na leitura uma condição para que o homem pudesse exercer o seu papel plenamente sobre a terra. Nessa leitura que a gente fez, a gente vai ver que, uma leitura que nós vamos fazer agora, nós vamos ver que ainda existe uma condição para que o homem possa ter este papel de governar sobre a terra. O homem, ele precisa exercer o seu papel pleno sobre a terra, ter a imagem e a semelhança de Deus, a santidade do próprio Senhor sobre toda a humanidade. Deus, quando criou o homem, ele criou com esse plano de que o homem tivesse a sua imagem e semelhança para governar sobre toda a terra, trazendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus sobre o governo do homem sobre a terra, do governo do homem sobre a terra. No verso 28 é dada a grande missão e diz: e Deus abençoou e lhe disse. Vamos ler aqui, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, a gente acompanha juntos aqui, queridos, que a gente vai pela mesma versão, tá? Deus o abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só, multipliquem-se. Tem um detalhe: sede fecundos é uma ordem, é multiplicar sobre toda a terra a ponto de enchê-la. É uma missão dada por Deus ao homem. O homem cumpriu esta missão? Alguns diriam que sim, porque o homem está o quê, gente? Sobre toda a terra, não está? Então o homem foi fecundo. Está aí, ó. Estamos sobre todos os continentes.
Até nos lugares mais remotos da terra, lá está o homem. Alguns diriam que sim, outros diriam que não, mas eu acredito que a maioria diria sim. Eu acredito que a maioria aqui vai dizer, sim, o homem cumpriu, ele obedeceu essa ordem, ele está sobre toda a terra. Porém, não podemos dizer que esta missão foi cumprida plenamente. Eu concordo com quando a gente fala, sim, Giovanni, o homem cumpriu, o homem foi fecundo, está sobre toda a terra. Mas será que ele cumpriu essa missão plenamente? Ele se multiplicou, está sobre toda a terra. Mas ele está julgando ou governando toda a terra? Mesmo estando sobre toda a terra? Porém, não podemos dizer que esta missão foi cumprida plenamente, ou que pelo menos foi cumprida mal, mais ou menos. Não foi tão bem feito a missão. Olha só, vamos discutir um pouquinho mais o texto, para ficar mais claro. Quando Deus dá esta ordem, temos que ver em qual momento foi dada esta missão para o homem. Qual era o estado de Adão e de Eva quando Deus dá essa ordem para eles? Eles estavam num momento de plenitude ainda. Quando Deus diz a Adão e Eva, ó, sejam fecundos, encham toda a terra, subjuguem toda a terra, governem sobre a terra, eles ainda estavam como homem e mulher, plenos de Deus. Eles ainda não tinham cometido o pecado, gente. Neste momento, ambos tinham a imagem e semelhança de Deus. Estavam no estado pleno da criação do homem. E esta era a condição em que Deus queria encher toda a terra. Este era o propósito do Senhor. Ter uma terra plena de sua imagem e semelhança. O seu reinado seria de filhos e filhas, que fossem santos, assim como ele é. O jardim do Éden não seria um ambiente na terra, não seria um local, mas seria toda a terra. Compreende o texto? Deus vem para Adão, para Eva e diz: vocês agora vão ser fecundos e vão dominar toda a terra. Só que nesse momento eles ainda eram totalmente imagem e semelhança de Deus. Então toda a terra teria que ter filhos e filhas de Deus, santos, puros, sobre toda a terra. E nesta condição, a terra se colocaria diante do homem e obedeceria ao homem. Mas o homem não entendeu esta missão, não compreendeu a finalidade de sua existência. Quer encher toda a terra da imagem e semelhança de Deus, fazer com que o jardim do Éden se estendesse por toda a terra, mantendo a conexão do céu com a terra. Ter Deus nos visitando, passeando entre todos os entardeceres. Imagina, às 18 horas, sol se pondo, e Deus caminhando sobre toda a terra. Não estou falando da eternidade, não estou falando no mundo vindouro, eu estou falando hoje, eu estou falando agora. Era para ser assim. Aliás, esse é o desejo do nosso coração. Então quis o homem ser igual a Deus. Caindo no engano da serpente, aceitou o comércio de Satanás e caiu em pecado. Trouxe a separação entre céus e terra. Levantou o homem a cortina, o véu que foi rasgado por Cristo lá no templo. Queridos, o pecado faz isso. Cristo veio à terra, morreu por nossos pecados, se entregou no madeiro, ele não era digno dessa morte, éramos nós para estarmos lá, e ele se entregou por nós, e naquele momento, toda a cortina, tudo que existia, toda a barreira que impedia o homem de alcançar ao Pai, de ter o contato com o Pai,
foi quebrado, foi rasgado o véu, pois o pecado, toda vez que cometemos ele, é como se esse véu fosse levantado novamente. Aí você tem que ir para a cruz, você tem que implorar pelo Cristo, você tem que chamar pelo sangue de Cristo, para que novamente, já perceberam que quando cometemos algum pecado, nós tememos ir à presença de Deus? Quando se comete o pecado, nós deveríamos correr, se ajoelhar e pedir perdão. Mas a gente fica, mas será que o Senhor vai? É porque, né, a gente vai se sentir sujo diante do Senhor. E a gente não quer ir à presença. Pois é a barreira, é o véu sendo levantado de novo. É preciso, através do arrependimento, quebrarmos, rasgarmos os nossos corações diante do Senhor, para que o sangue de Cristo venha com todo o seu efeito, limpar e nos purificar. Pois o homem cometeu lá no Jardim do Éden ainda esse levantar de barreiras. Agora, nesse momento, entra na terra uma má notícia. Uma notícia ruim. Quando o homem peca no Jardim do Éden, e Deus tinha avisado para ele, quando ele peca, vem a má notícia sobre toda a terra. Entrou na terra a morte. E esta é a má notícia. Essa é a notícia ruim. Com isto, entre o pecado, a morte, a desobediência, o homem é lançado fora do jardim e não cumpre a missão inicial que foi lhe dada. A missão inicial era enchermos toda a terra de filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, cuja tinha a semelhança, tem a imagem do Deus eterno. O jardim tinha que estar sobre toda a terra nesse momento. Agora, nesse momento, depois do pôr do sol, o Senhor está andando conosco. Enfim, a má notícia tem como seu resultado a morte, pois este é o salário do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Somos como esses mensageiros, temos a história dos mensageiros, que são chamados de arautos, né? Quando mais novo, mais jovem, existiam os arautos do rei, né? Ixi, o pessoal lembra, arautos do rei. E eles traziam sempre uma mensagem linda, maravilhosa. E nós temos que fazer o papel de mensageiros. Na época medieval, a vida desses mensageiros não era muito boa, não. Porque quando o rei pegava um mensageiro e falava, aliás, vamos dizer que o exército está na guerra e o exército do rei está perdendo a guerra. E aí o comandante da tropa chega para o mensageiro e fala, vá até o rei, vai ao castelo e diga ao rei que nós estamos perdendo a batalha. Nenhum mensageiro queria dar a má notícia. Sabe por quê? Porque na época medieval, o mensageiro que chegava com uma má notícia, sabe o que acontecia com ele? Morria. Gente, a má notícia sempre vai trazer morte. Na época medieval, ninguém queria ser mensageiro, só das boas notícias. Mas das má notícias, ninguém queria ser. Sabia que quando ele chegasse lá e desse a má notícia, ele seria morto. A má notícia vai trazer sempre morte. Nós também somos mensageiros. Nós também somos missionários. Aproveitando a palavra do pastor sobre os missionários, nós temos missionários lá fora, em outras nações. Mas nós não podemos esquecer que nós também temos que ser missionários aqui. O missionário, ele tem o papel fundamental de levar a mensagem, enfincar a bandeira de Cristo e fazer com que o reino do Senhor seja propagado em todo local que ele vá. Temos uma mensagem para entregar. Esta é a nossa missão.
Mas qual é a nossa mensagem? Qual é a mensagem que nós aqui, nessa noite, temos a dar, a entregar? O Evangelho tem uma resposta. Aliás, o Evangelho é a nossa resposta. Porque os irmãos bem sabem o significado da palavra Evangelho. Sim? Evangelho significa o que, irmãos? Boas novas. Olha que mensagem que nós temos em nossas mãos. Boas novas é entregar a notícia que transmite verdade e paz. Através do pecado entrou uma mensagem na terra que trazia morte. Através do Evangelho, nós temos uma mensagem que traz paz e verdade, traz vida. Esta mensagem ela vem contrapor a outra. Esta é a resposta para a má notícia, um antídoto para a má notícia. Este antídoto tem o poder de transformar o mundo que foi danificado pela ação do homem. Gente, quando a gente fala que o homem foi ruim, foi mal, não é porque não é o homem, o ser humano em si, não é o corpo em si, é o que? É o seu comportamento, é o homem ser ser antropocêntrico, né? É ser o dono de si, ele está no centro, é a sua vontade, são os seus deleitos, o seu egoísmo, que causou o mal no universo, trazendo a má notícia. Quando o homem trouxe a má notícia, era porque ele queria ser igual a Deus, não sabendo que ele já era imagem e semelhança de Deus. Como queria ele ainda se tornar igual a Deus? Conhecedor do bem e do mal. Pois bem, se tornou conhecedor da má notícia, a morte. A ação da boa notícia, que vai dar a oportunidade ao homem de manifestar a vontade de Deus, é o Evangelho. O Evangelho, ele traz uma ordem inicial do Gênesis para o dia de hoje. O Evangelho vai resgatar a missão inicial do homem, a missão que foi perdida, a missão que foi deixada para trás. O Evangelho resgata a missão para nós hoje. Nós temos uma boa notícia. Você, visitante, que ainda não conhece a boa notícia, ou você, querido, que foi convidado e está se pensando, está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui hoje? Você veio receber uma boa notícia. A notícia de que há jeito, há vida para você. A morte que foi lhe dada, que foi lhe entregue, a mensagem de derrota, de morte, de sofrimento. Espera aí, eu tenho uma outra mensagem para você. Sabe qual é? A mensagem do Evangelho de Cristo, que lhe traz vida. Essa mensagem ela foi perdida lá no Jardim do Éden, mas Cristo veio para resgatar essa boa notícia. Encher toda a terra, multiplicar a semente do justo, tomarem a terra um reino físico, tornar a terra no reino físico de Deus. Esta é a nossa missão nos dias de hoje, para agora. Não temos o que esperar. Em Efésios 1, a nossa boa notícia, Efésios 1, versículo 4, Alex, por gentileza. A nossa boa notícia é que já a recebemos. É ela que nos dá o poder, a autoridade em Cristo Jesus para sermos os apóstolos, mensageiros dessa boa notícia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos diante dele e sermos a boa notícia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, queridos, Deus já escolheu você que veio aqui nessa noite, você que está aqui agora.
Você que ainda não conhece a Cristo, você que ainda não entendeu ou que não foi passada para você essa mensagem de que em Deus você pode sim ter a boa notícia da vida e estar na presença de Deus, andar na presença de Deus. Você que precisa de se reconciliar, se reconcilia com o Senhor ainda hoje. Entre na presença de Deus. A boa mensagem, o evangelho está aí. A má notícia não é para você. A má notícia é mentira, é engano, é morte. E Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. E vida eterna, a palavra nos diz. Essa boa notícia tem que ser dada todos os dias de nossa vida. Nós já estávamos condenados, todos, até que recebemos essa boa nova. No jardim do Éden, até Cristo então, ficava batendo a morte na nossa porta. Ei, eu estou aqui, você é pecador, você é sujo, você é imundo, eu vim te buscar. A morte estava batendo na nossa porta. Pois eu vou dizer o seguinte, tem outro que bate a porta. E se abrirmos, ele entrará. E se ele entrar, virá vida, restauração, paz, em abundância para você. Efésios 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1, vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos. Sabe por que nós somos mais? Não somos mais, sabe por quê? Por causa da boa nova. A palavra não cabe mais para a sua vida se você está em Cristo. Amado irmão, em Cristo Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Não há doença, não há luta, não há sofrimento, não há nem mesmo a solidão que possa te escravizar, porque você não pode estar mais debaixo dos principados, das potestades, porque a boa nova em Cristo Jesus veio para te libertar, te trazer uma nova caminhada, entrar na presença de Deus. Nós éramos, como diz esse texto, estávamos, como diz esse texto, lá no jardim do Éden, no pecado de Adão e Eva. E te digo, também nos nossos dias, quando nós pecamos, nós estamos cometendo o mesmo ato de Adão e Eva. Transmissão de culpa não serve para nós. Quando pecamos, estamos cometendo o mesmo ato de Adão e Eva. Esta era a nossa condição, sem boa notícia, sem o evangelho, era morte. Mas a boa notícia nos trouxe vida, pois este é o resultado do evangelho, da boa nova, a vida em Cristo Jesus. Pois o motivo de sermos responsáveis pela boa nova está no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Vamos para o versículo 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, gente? As quais Deus preparou antes para nós o que? As praticarmos. Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quem faz as boas obras está na boa nova, está na boa mensagem, na mensagem de vida. Esta boa notícia tem como resultado o modelo de homem no qual Deus criou no jardim do Éden, assim como era o segundo Adão, nosso Cristo. Nós agora temos a condição,
no Espírito de Deus, através do Espírito Santo, estamos na mesma condição que Adão e Eva, sermos semelhança, imagem de Deus, assim como Cristo andou nessa terra, sendo imagem e semelhança do Pai. E Ele veio para dizer a nós: olha, assim como eu consegui, vocês também conseguem. Porque Ele estava cheio do Espírito do Senhor. E quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse: eu vou junto ao Pai, para junto ao Pai. Mas eis que eu vou deixar com vocês quem? O Consolador. E Ele vai encher, vai transbordar todos aqueles que o buscam. A boa notícia tem conteúdo. Não são palavras positivas soltas pelo ar, como livros de autoajudas, mas são palavras vivas que saltam da Bíblia para transformação, mudança de pensamento e de comportamento. Efésios 4, a partir do versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, boa nova, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quem foi selado com o Espírito do Senhor aqui? Glória a Deus. Através desse selo do Espírito Santo, você tem contigo a boa nova, a mensagem da vida. Lá fora, o que corre é a palavra da morte, a mensagem da morte. Você liga o jornal, vai assistir o jornal, a mensagem é de morte. Qualquer coisa que você vai assistir na televisão é morte. Você vai ver o que está acontecendo no trânsito. Você vai para o trabalho, você liga o rádio para saber como é que está o trânsito. Teve acidente, houve morte. Tudo lá fora é morte. Versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com... Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, através do perdão à vida. Gente, quando nós pecamos contra o nosso próximo, a morte. Você mata o irmão através da sua língua, através da falsidade, através da mentira. Mas quando há perdão, há milagre, há vida, há transformação. Nós que fomos agora transformados para sermos mensageiros da boa nova, temos que nos afastar dessa má notícia, da morte. E são todas essas colocações que o apóstolo fala aqui. Gente, malícia, falar mal dos irmãos. Nós temos que ter um comportamento totalmente contrário. Seja no trabalho, na faculdade, seja nos seus ciclos de relacionamento, tem que haver uma transformação. Por que hoje nós oramos pelo Brasil? Por que a gente vai para as urnas e a gente fica... É difícil voltar, porque a gente não tem quem votar. Você olha para todos aqueles nomes e você fala: quem aqui é justo? Em quem eu posso votar tranquilo e sabendo que não serei roubado, ou a nossa nação não será roubada? Você vai para o seu local de trabalho e olha um por um e fala assim: todo mundo aqui é mau, é ruim. Aquele ali quer me derrubar, aquele ali não sei o quê. Gente, nós temos que ser
a transformação do mundo. Nós temos que levar a mensagem de vida, a boa nova. Essa é a nossa missão, de levar o evangelho. Você tem que fazer a diferença nesses locais. Para isso nós fomos criados, essa é a nossa missão. Se nós queremos que os nossos governantes sejam, façam parte do sistema justo, que esse sistema justo comece por nós, não furando fila, não mentindo, não levando o troco a mais. É um comportamento de vida, é uma vida justa diante de Deus. A igreja tem que se levantar em toda a terra como os filhos de Deus, justos, com uma boa nova mensagem de vida, é se afastando desse caminho de ira, de pecado, não dar lugar ao diabo, em nenhum momento. Comportamentos que não podem fazer parte de nós, filhos de Deus, para que sejamos exemplos para que os que vivem na má notícia, esperando a morte, possa ver em nós a mensagem do evangelho de vida, de restauração. Existe uma nova oportunidade para você que não conhece o evangelho, que acha que vai parar na morte. Existe vida em Deus, existe em Deus, vida na palavra de Deus, na Bíblia, e essa vida tem que estar em nós. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3 vai dizer: mas a imundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Essas coisas não têm que fazer parte de nós. Como convém a santos. A palavra santos no hebraico quer dizer literalmente separados, diferente, não iguais. Eu falo isso para os adolescentes todos os domingos. Queridos, não temos que ser iguais, temos que ser diferentes. Porque quando nós chegamos nessa idade de adolescente, dos jovens, 17, 18 anos, nós queremos fazer parte da tribo, né? Queremos fazer parte do grupo. Mas para fazer parte do grupo nós temos que ser o quê? Igual ao grupo. Nós temos que ser reconhecido pelo grupo. Não! Você tem que ser diferente dos demais. Você é santo, você é separado. Eles que têm que olhar para você e dizer assim: há algo de diferente. Ou há algo naquela pessoa ali que não condiz com a nossa prática. O que está acontecendo? Por mais que a gente tente se dar bem, ele não faz nada e ainda está se dando bem. O que está acontecendo? Aí você vai ter a boa mensagem para dar para esses que acham estranho, que o seu comportamento é separado, é diferente dos demais, daqueles que levam e carregam a má notícia. Não podemos praticar tais coisas, essas coisas que fazem parte da má notícia, da morte, a mentira, o engano, trapacear, nem mesmo nos associarmos com essas práticas ou com quem pratica. Mas devemos ser luz, mostrando que tais práticas são consequências da má notícia que receberam lá no passado, estando eles mortos no espírito e na eminência da morte física, pois esta é a má notícia. Eles que estão vivendo na má notícia estão esperando a morte chegar. Eu cresci num local onde a maioria dos jovens que andavam comigo, que jogavam bola, que estavam na quadra, que se reuniam à noite, a maioria morreu. Eu cresci num lugar onde a má notícia, a morte, era dita todos os dias. A mensagem chegava à nossa quadra todos os dias. Chegava, não chega. E naquele meio eu precisava fazer a diferença. E às vezes eu era taxado com algumas coisas. Mas não me interessava, eu tinha que levar a mensagem para alguns ali no meio. Eu tinha que fazer a diferença no meio daqueles jovens e aqueles adolescentes. Deus me deu a oportunidade para falar com alguns. Outros escutaram, outros não.
Mas a má notícia, gente, ela voa. Sabe por que ela voa? Porque ela está na TV, ela está na internet, ela está no smartphone, ela está em todos os lugares. E a boa notícia, a mensagem de vida, o evangelho, como é que está andando essa notícia, essa mensagem? A galope? Ou nós que somos igreja, vamos nos levantar, erguer as nossas cabeças e dizer a boa mensagem: ei, aí a morte, eu vou trazer vida. Aqui há engano, eu vou trazer verdade. Eu faço parte da boa nova. Eu tenho a boa nova. Eu sou o mensageiro da vida, da palavra de Deus. Eu quero ser imagem e semelhança de Deus, indo para toda a terra. Eu quero trazer o jardim do Éden. Eu quero trazer o reino de Deus sobre toda a terra, através do evangelho. Nós temos força para isso? Mais do que força, nós temos poder para isso. Por que nós temos poder? Porque Cristo nos entregou o seu poder. Por que nós temos poder? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Somos nós a igreja de Cristo, o corpo santo, que podemos manifestar a vontade de Deus, transmitindo o evangelho, a boa nova, que é a palavra de Deus. O bom mensageiro não espera aparecer um momento para entregar a mensagem. O bom mensageiro, ele vai, entrega a mensagem em qualquer circunstância. O Caio, a Yasmin e outros adolescentes e jovens estão saindo nos sábados aqui às 14 horas. Eles se reúnem aqui na igreja, oram e depois vão à rua entregar a boa mensagem. Se você não pode vir às 14 horas no sábado aqui, você pode entregar a mensagem no seu trabalho. Você pode entregar a mensagem no seu comércio. Você pode entregar a mensagem na sua casa. Você pode entregar a mensagem no meio dos seus familiares. Amém? Para isso vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus. Para isso vocês foram transformados em imagem e semelhança do Deus único. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Nós temos uma missão. A missão foi entregue a nós. A missão é entregar a nossa mensagem. Nós somos os mensageiros. Nós recebemos já essa mensagem. Nós já recebemos a ferramenta que contém a mensagem. Nós recebemos, há em nós o poder de entregar essa mensagem. O que nos falta? Colocar à disposição de sermos os mensageiros, dia após dia. Porque contra a igreja, o diabo não pode prevalecer. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. A vitória está com a igreja. Sabe por quê? Por causa da boa nova. Por causa da mensagem de vida. E agora eu vou clamar ao Senhor, que o Espírito do Senhor possa nos encher, nos transbordar do desejo, da vontade, da alegria de sermos os seus mensageiros, de estarmos cheios do Espírito Santo, de levarmos a boa nova, de levarmos vida aonde a morte teima em estar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor, Pai, eu clamo e peço, como igreja, venha o Teu Espírito de forma transbordante sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, toma-nos de forma, Senhor, que nós ainda não tenhamos experimentado, nos capacitando, ó Senhor, nos dando ousadia, ó Pai. Que sejamos, ó Senhor, os mensageiros do Rei, que sejamos os arautos, ó Senhor, a levar a Tua palavra, transmitir o Teu reino, levar a Tua vida, a Tua verdade, ó Senhor, por toda essa terra.
Pai, que nós sejamos luz verdadeiramente aonde há trevas, ó Pai. Que ao pôr os nossos pés, ó Senhor, em cada local que entrarmos, que a Tua luz brilhe. Que o Senhor, ó Pai amado, se manifesta com toda a Sua glória. Senhor, Pai amado, que os lares, ó Senhor, que estão sendo destruídos, ó Senhor, Pai amado, por causa da mentira, por causa da traição, por causa da morte, por causa da doença, Senhor, Pai amado, que nós tenhamos oportunidades de chegarmos a estes lares, levando a Tua vida, Senhor, levando, ó Senhor, o resgate, ó Senhor, Pai amado, dessas vidas. Senhor, eu te clamo em nome do Senhor Jesus, que venha arder os nossos corações dia após dia, Senhor, de sermos os mensageiros da boa nova. A mensagem da vida esteja ardendo em nós, o Senhor. Que nós possamos resgatar jovens, adolescentes, ó Pai amado. Que nós possamos resgatar as nossas famílias, os nossos lares. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todo o Brasil seja, Senhor, transformado através da Tua igreja. Que a Tua igreja se levante, ó Senhor, Pai amado, como imagem e semelhança do Deus vivo, levando sobre todo o Brasil, ó Senhor, Pai amado, uma vida de santidade, a Tua santidade, que a Tua glória, Senhor, resplandeça sobre o Brasil. Senhor, que a Tua igreja se levante em toda a terra, em cada, Senhor, continente. Senhor, que o céu se rasgue, ó Senhor, e que desça, Senhor, Pai amado, o Senhor com todo o seu poder, derramando, ó Senhor, o Teu Espírito sobre toda a terra, ó Pai amado. Que nós possamos alcançar, ó Senhor, Pai amado, a missão de levar, ó Senhor, o Teu reino sobre toda a terra. Este é o nosso desejo, ó Pai. Senhor, o nosso desejo, Pai, é que nós possamos cumprir, ó Senhor, a nossa missão de sermos imagem e semelhança do Senhor, trazendo vida, Pai. Que possamos transformar aqueles que teimam em desobedecer em obedientes, em filhos de Deus. Pai, nos dê a oportunidade e enche-nos, ó Senhor, do Teu Espírito, cada dia mais e mais do Teu Espírito. Senhor, que nós tenhamos, ó Senhor, ousadia para falarmos da Tua verdade, sem medo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que não seja apenas um domingo, ó Pai amado, de recarregar as baterias ou as nossas energias, mas que seja um domingo de transformação essa noite, ó Pai. Que nós tenhamos durante a semana, Senhor, a oportunidade de falarmos da Tua vida, de nós falarmos, ó Senhor, da Tua verdade, Senhor, de que a vida vença a morte, ó Pai. Esse é o desejo dos nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, nos acorde. Senhor, desperta nós, desperta o Teu povo, desperta a mim, Senhor. Ó Senhor, me dê uma porção renovada, Senhor. Me dê coragem, ó Pai. Entregue a nós, ó Senhor, esse desejo, essa vontade. Que nós possamos amar, ó Senhor, entregar a boa nova, a mensagem que traz vida, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, queremos cumprir a nossa missão. Queremos ser os bons mensageiros. E eu peço agora, Senhor, que a Tua unção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Derrama sobre eles, ó Senhor, a alegria e o desejo de serem mensageiros, ó Senhor, da Tua palavra, todos os dias de suas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. No santo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, podem assentar.